Muito bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse lugar especial. Sinta-se bem aqui. É muito bom estarmos aqui para conversarmos um pouco sobre assuntos que são importantes para a nossa vida. E é muito bom estarmos aqui nessa manhã de sábado, um dia especial que o Senhor separou para cada um de nós, para estarmos juntos entre amigos e irmãos, para louvarmos o nome dEle e para aprendermos um pouco mais também da sua santa palavra. Poucas gerações haviam se passado desde que Adão e Eva foram criados. A vida do homem ainda se media por séculos naquela época. Deus havia concedido muitas dádivas para esses homens, para que através disso o nome dele fosse glorificado. Mas, ao invés de glorificarem a Deus, procuraram satisfazer os próprios desejos. Deixaram de conservar a Deus em seus corações e chegaram ao extremo ponto de negar a existência dele. Foi nesse contexto de negar a existência divina e, consequentemente, no contexto de idolatria, de corrupção, de mentira, de violência e tudo mais, que Deus então enviou um anjo a um homem chamado Noé e disse: faça uma arca, porque enviarei água sobre a terra. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Gênesis, no capítulo 6. Gênesis, capítulo 6. Os primeiros 11 capítulos da Bíblia não são datados na história, ou seja, não existem datas específicas para o que acontece até o capítulo 11 do livro de Gênesis. Somente a partir do capítulo 12 é que os estudiosos do Antigo Testamento especulam, então, datas aproximadas. Assim como os estudos não indicam datas para os eventos que acontecem entre a criação do mundo, a queda, o dilúvio e a Torre de Babel, a Bíblia, então, vai dizer muito pouco sobre a primeira metade da vida desse homem que se chamava Noé. A primeira informação que nós temos sobre ele está no verso 32 do capítulo 5, logo acima aí do capítulo 6, onde diz que Noé tinha a idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. Apesar de não termos detalhes sobre os 5 primeiros séculos da vida deste homem, nós podemos concluir que Noé foi um homem de profunda fidelidade a Deus. Porque quando nós lemos o verso 9 do capítulo 6, a Bíblia diz assim: eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Aqui está talvez a informação mais importante sobre a vida deste homem. A Bíblia diz que Noé andava com Deus, e por isso vemos que ele se destaca na história pela coragem de fazer a vontade de Deus quando ninguém mais queria fazer. Aqui nós encontramos, amigos, uma lição muito especial para essa manhã. Temos que andar na presença de Deus. Infelizmente, há muitas pessoas no mundo em que nós vivemos que estão longe da presença de Deus. Há pessoas que estão vivendo nesse mundo buscando apenas os próprios interesses, buscando aquilo que o mundo oferece, os ganhos próprios, os bens materiais, os prazeres carnais. Talvez há pessoas no mundo que nós vivemos que estão vivendo, desejando serem lembradas pelas outras pessoas, buscando momentos de fama sem medir as consequências
desta busca. Talvez, amigos, até tentando fazer do mundo um lugar melhor com ideias inovadoras. Porém, eu gostaria de dizer algo para você nessa manhã. Nossa história pode até ser contada em livros. Monumentos podem até ser erguidos em nossa homenagem. Nosso peito pode até receber uma medalha de honra aos serviços prestados a esta sociedade. Mas nada disso terá valores eternos se deixarmos de fazer o que Noé fez: andar na presença de Deus. A história revela que Noé foi um homem diferente e, por ser diferente, não se encaixava no perfil da sociedade daquela época, pois era um homem justo e íntegro, no meio de um povo sujo e corrupto. No livro Patriarcas e Profetas, na página 54, no parágrafo 1, é dito que apesar do pecado já existir naquela época, isso, contudo, não havia modificado muito a face da natureza. A terra ainda era muito rica e bela com os dons da providência de Deus. As colinas estavam coroadas com árvores majestosas. As planícies vastas e semelhantes a jardins exalavam o perfume de milhares de flores. O ouro, a prata e as pedras preciosas também existiam em abundância. Os frutos da terra existiam em grande variedade, quase sem limites. Mas apesar, queridos, apesar da terra estar em quase edênica beleza, a Bíblia diz no verso 5 que o Senhor viu que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Apesar do mundo estar em sua infância, a iniquidade e o pecado havia tomado uma proporção tão grande e tão profunda que Deus não mais podia suportar. E no verso que lemos, nós encontramos a expressão que dizia que a maldade era contínua. Ou seja, literalmente todos os dias, ou o dia inteiro. E mal todo o desígnio do coração humano. Em Mateus capítulo 15, verso 19, Jesus diz: do coração procedem maus desígnios. E esses, por sua vez, produzem homicídios, adultérios, prostituição, furtos, blasfêmias. E eu fico pensando, amigos, e vejo que era exatamente isso o que estava acontecendo nos dias de Noé. Mas o que me chama a atenção é que é exatamente isso o que está acontecendo nos nossos dias. Violência nas ruas, corrupção nos gabinetes do poder, ganância, ódio, devassidão. Vemos por todos os lados um esgoto de mal e impiedade. E quando nós voltamos para os dias de Noé, a Bíblia diz no verso 6 que o Senhor se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração. Aqui nós vemos, queridos, Moisés usando palavras que expressam sentimentos humanos para descrever a atitude de Deus de colocar um fim na maldade. E o arrependimento de Deus é uma expressão que se refere à dor do amor divino, originada pela pecaminosidade dos seres humanos. E a imutabilidade de Deus que nós conhecemos assume aqui uma resposta
a uma mudança ocorrida na criação e não no Criador. Mas apesar do mundo estar completamente depravado, tanto socialmente como espiritualmente, no verso 8 a Bíblia diz que Noé achou graça diante do Senhor. Essa é a primeira vez que a palavra graça aparece na Bíblia. E tem o mesmo significado das referências do Novo Testamento. Que coisa fantástica, amigos! Noé achou graça diante do Senhor. E no verso seguinte, a Bíblia descreve o caráter de Noé com duas expressões: justiça e integridade. A Bíblia diz que Noé foi um homem justo. Isso não indica perfeição, mas indica que as coisas que Deus procura em um homem estavam presentes em Noé. A segunda expressão que a Bíblia utiliza para descrever o caráter deste homem é a palavra integridade, ou seja, completo, íntegro. Aqui também não indica um estado de impecabilidade, mas indica, amigos, um estado de integridade moral. E diante dessas duas expressões, então, Moisés resume a vida de Noé. Noé andava com Deus. Viver em retidão nos tempos de Noé exigia uma atitude contrária às influências negativas. Viver em retidão nos nossos dias exige a mesma atitude. E hoje você sabe que existe um modismo. As pessoas estão sendo influenciadas por outras pessoas. Ou seja, um consumo tendencioso de coisas ou ideias, coisas materiais ou ideias. Se você faz, eu também posso fazer. Se todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Em um mundo em que quase todos se corromperam, Noé se manteve firme para preservar os princípios divinos. E foi por isso que Deus então resolveu estabelecer uma aliança com ele. E quando nós olhamos para o verso 7, a Bíblia diz que o Senhor faria desaparecer da face da terra o homem que havia criado. E quando nós vamos para o verso 14, Deus aparece falando com Noé para construir um grande barco, uma arca, porque enviaria um dilúvio para varrer o ser humano da terra. Mas no verso 18, Deus diz: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Contigo estabelecerei a minha aliança, Noé. Que coisa fantástica, amigos. O Deus, Criador dos céus e da terra, Todo-Poderoso Senhor, fazendo uma aliança com um ser humano após o pecado. Eu fico imaginando como a vida deste homem deve ter mudado a partir desse momento. Construir um grande barco porque a terra seria destruída por um dilúvio. E Noé, amigo, sendo um servo fiel e um bom sacerdote familiar, não deveria pensar em outra coisa, a não ser em pregar essa mensagem, e levar a mensagem de juízo para a nação, para a humanidade daquela época, a mensagem de arrependimento, e também em investir tempo e recursos na construção daquilo que iria salvar a ele e a sua família. Eu fico pensando nas dificuldades que ele deve ter enfrentado, porque até ali nunca havia chovido. A terra era regada por um orvalho da madrugada. A temperatura da terra era extremamente agradável. Os rios nunca haviam ultrapassado os seus limites. E agora aparece um homem dizendo que vai chover, e não vai ser qualquer chuva. Eu fico pensando, amigos,
que aquela multidão que ouvia Noé pregar e construir a arca, entre aquela multidão teve algumas pessoas que chegaram até Noé e disseram: Noé, o que é isso, rapaz? Que história é essa que vai chover? Em que teoria você está se baseando? E Noé então responde, eu penso: Deus me disse que vai chover. Mas Noé, isso não é argumento. Deus é passado, Deus ficou no esquecimento, meu querido. Eu quero que você me prove com teorias. Eu quero que você me prove com a ciência, com as leis da física. Diga-nos. E eu penso então que Noé responde: Deus me disse que vai chover. Eu fico pensando, amigos, que não deve ter sido fácil para Noé enfrentar a oposição do povo daquela época. As pessoas zombavam de Noé. As pessoas consideravam Noé um velho iludido. Noé estava pregando a mensagem de juízo que Deus havia ordenado. É dito pelo Espírito de profecia que em meio àquela multidão que ouvia Noé pregar e via ele construir a arca, havia pessoas zombadoras e escarnecedoras. Além dessas pessoas, haviam pessoas que ouviam a mensagem, recebiam a mensagem, se arrependiam e permaneciam firmes. Mas todas morreram antes do dilúvio. Mas, além dessas pessoas, ali estavam pessoas também que ouviam a mensagem, que seus corações eram tocados e despertados para a verdade, mantinham, queridos, suas esperanças por algum tempo, mas não conseguiam sustentá-las. Sabe por quê? Porque permaneciam no meio daquela multidão escarnecedora. E depois de algum tempo, já estavam compartilhando dos mesmos sentimentos da maior parte do povo. Sentimentos de dúvida, de deboche e de zombaria. E eu fico pensando, e é exatamente isso que está acontecendo hoje, nos nossos dias. As pessoas têm ouvido a mensagem, seus corações são tocados, mas não se esforçam para abandonar o erro, para abandonar o pecado. Eu venho à igreja, entendo a mensagem, meu coração é tocado, entendo que minha vida precisa de uma mudança, mas eu não faço questão de abandonar o pecado. Sabe por quê? Porque essa não é a atitude da maioria. Essa não é a atitude da maior parte das pessoas. Era exatamente isso o que estava acontecendo, amigos, nos dias de Noé. Hoje muitas pessoas seguem as atitudes, as opiniões da maioria, mas nós sabemos, amigos, que a tendência de uma sociedade perversa é definir o que é certo na base de opiniões populares. Mas a verdade é que a diferença entre certo e errado não é definida por eleições ou números de Ibope. A diferença entre certo e errado, queridos, está definida na palavra de Deus. É por isso que em João capítulo 17, verso 17, diz claramente que a palavra de Deus é a verdade. Você entende isso? O entendimento desse princípio separou Noé do mundo condenado da sua época. O entendimento desse princípio tem separado, amigos, os verdadeiros cristãos do mundo condenado da nossa época. E a Bíblia diz que depois de 120 anos de Noé ter recebido aquela mensagem de Deus, depois de 120 anos,
de Deus ter feito a aliança com Noé. Depois de 120 anos de Noé estar pregando para aquela humanidade, depois de 120 anos de Noé, juntamente com a sua família, estar construindo aquele grande barco. A Bíblia diz no verso 1 do capítulo 7 assim: disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim, no meio desta geração. Entra na arca. Tanto tempo se passou, amigos. Tantos anos de pregação, tantos anos de exortação para o povo se arrepender. Tantas dificuldades, tantos desafios, tanta zombaria que Noé e sua família, juntamente com outras pessoas que também ajudaram a construir aquele barco. E agora, depois de 120 anos, Deus ordena a Noé: entra na arca. Finalmente, amigos, o juízo de Deus iria se cumprir. No verso 6, a Bíblia diz que tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Eu fico imaginando, amigos, a força indescritível daquela tempestade. É dito pelo espírito de profecia que as águas caíam do céu em forma de cataratas. Eu fico pensando, quando a primeira gota caiu no chão, e as pessoas acharam estranho aquilo. A Bíblia diz que Noé entrou na arca, juntamente com a sua família, e a representação de cada espécie de animal ali, e ficou durante 7 dias dentro da arca. Ali a sua fé foi provada. Talvez no primeiro dia, Noé entrou e não viu nada. No segundo dia, nada. No terceiro dia, nenhuma gota. No 5º dia, o céu nunca esteve tão azul. No 7º dia, a única coisa que Noé conseguia ouvir era a zombaria da multidão lá fora. Mas agora, no 8º dia, as nuvens cobriram o céu. E o dilúvio veio sobre a terra. É dito, queridos, que jatos de água saíam do solo com força indescritível. Arremessavam pedras imensas que pesavam toneladas a muitos metros de altura. E quando caíam, sepultavam vidas. Eu fico pensando no desespero daquelas pessoas. Pessoas, amigos, que haviam ouvido a mensagem de arrependimento que Deus havia mandado. Pessoas que tinham tido a oportunidade de se arrependerem. Mas não havia mais nada o que podia ser feito. A porta da arca já estava fechada. A porta da arca foi fechada pelo próprio Deus. Muitas pessoas desejaram, queriam entrar na arca, forçaram a porta para entrar. Mas não podia ser feito mais nada. As árvores, pedras, edifícios, terra, voava para todos os lados. As pessoas corriam, colocavam seus filhos nos animais que eram grandes, subiam nas montanhas e nas árvores que eram imensas, achando que iam se livrar do dilúvio. Mas o tempo de graça já havia passado. Já tinham tido as suas oportunidades. E agora aquele velho iludido, que era considerado um fanático, estava dentro da arca juntamente com a sua família, a salvo.
É dito, amigos, que o próprio Satanás temeu pela sua vida, porque foi obrigado a ficar no meio daquela tempestade. A irmã White diz que as pessoas consideravam Noé como um fanático extravagante, um velho iludido, mas muito ao contrário, queridos, de Noé ser um velho iludido, Noé foi um homem que teve visão, Noé foi um homem que teve percepção. A Bíblia diz que Noé investiu e empregou tudo aquilo que ele possuía na arca. E no verso 22, a Bíblia diz que Noé fez tudo aquilo que Deus havia ordenado. Ou seja, amigos, Noé se desfez de tudo aquilo que estava afundando e colocou na única coisa que iria flutuar. Noé transferiu os seus valores para um lugar seguro, na hora e no momento certo. Isso que eu chamo, amigos, de transferência de valores. Certa vez um pregador disse que Noé foi um dos acionistas mais bem-sucedidos do mundo, porque ele transferiu os seus valores para um lugar seguro, na hora e no momento certo. E a pergunta que eu faço para você nessa manhã é: para onde você está transferindo os seus valores? Aonde, querido, você está investindo a sua vida? Será que você está investindo a sua vida naquilo que realmente vale a pena? Naquilo que é eterno? Quando nós falamos sobre o dilúvio, quando nós falamos sobre Noé, geralmente nós falamos que ele foi salvo porque ele era um homem justo, pregador da palavra, um homem que andava com Deus. Mas, no entanto, queridos, Noé foi salvo do dilúvio, não por essas qualidades, mas tão somente pela graça de Deus. No verso 8 é dito que Noé achou graça diante do Senhor, ou seja, um dom imerecido. E no verso 7 do capítulo 11 do livro de Hebreus, a Bíblia diz que pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Pela fé, Noé foi salvo, pela graça de Cristo. Jesus diz, queridos, em Mateus capítulo 24, verso 37, assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Sabe, amigo, Jesus está muito próximo de voltar a essa terra. Você sabia? Jesus está muito próximo de voltar a essa terra, a esse planeta, para colocar um fim no sofrimento das pessoas. E a mesma graça, amigos, que foi oferecida a Noé, a mesma graça que foi oferecida àquela multidão durante 120 anos, a mesma graça é nos oferecida hoje. A mesma oportunidade que as pessoas tiveram naquela época, nós também estamos tendo agora. E a pergunta que eu faço para você nessa manhã, e é feita para mim também: estamos nós dispostos a aceitar essa graça?
Estamos dispostos, queridos, a andar na presença de Deus? Você está disposto a transferir os seus valores para aquilo que realmente vale a pena, para aquilo que é eterno? Você tem um desejo de estar preparado para a volta de Cristo? Se você tem esse desejo, curve a sua fronte e ore comigo. Maravilhoso Deus, como é bom, Senhor, como é bom ouvirmos do Teu amor. Muitas pessoas acham que o dilúvio foi algo absurdo na história da humanidade. Mas nós sabemos, ó Deus, que o Senhor decidiu destruir, já era a autodestruição. E nós sabemos, Senhor, também que nós vivemos em uma época também de autodestruição. Mas sabemos que o Senhor é um Deus misericordioso, que nos dá a oportunidade de arrependimento, que nos oferece a oportunidade e o privilégio, Senhor, de andarmos na Tua presença. Por isso, Senhor, nós te agradecemos. Por isso, ó Deus, nós estamos aqui. Ajuda-nos, Senhor, a permanecermos firmes, assim como Noé permaneceu como uma rocha em meio à tempestade. Ajuda-nos, Senhor, a termos uma atitude contrária às influências do mal, às tentações desse mundo. Não é fácil, Senhor, mas nós confiamos no Teu poder e na transformação das nossas vidas pela Tua graça. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa as nossas falhas, as nossas dúvidas, a incredulidade. Por às vezes termos a tendência de seguir a atitude da maioria. Tem misericórdia, Senhor, de cada um de nós. Estamos aqui, Senhor, te adorando e louvando o Teu nome. E queremos sair daqui preenchidos com o poder do Teu Santo Espírito. Nos dê a Tua paz e a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.